Bom, a nossa mensagem de hoje, o tema é o valor de estar nos braços do Pai. Repete comigo, o valor de estar nos braços do Pai. Quem aqui está nos braços do Pai? Você está? Eu espero que sim. Eu espero que você entenda o que é estar nos braços do Pai. E nós vamos hoje ler Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas 15, 11. Está na tela aí? Pronto. Nós vamos ler até o 24. Diz assim a palavra. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Diga comigo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Alguém pode dizer glória a Deus? Irmãos, essa história é uma história de relacionamento de pai e filho. É uma história tão profunda. Eu acredito que hoje nós não vamos nos alongar tanto, mas eu quero aqui rapidamente poder compartilhar contigo o que tem por trás dessa história que abençoa a nossa vida como filhos de Deus e como filhos de um pai biológico. Todo mundo aqui tem um pai biológico. Mesmo que você, não, pastor, meu pai me abandonou. Pastor, meu pai me deixou quando eu era mais novo. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida. Quantos aqui tiveram um pai que saiu de casa? Levante sua mão. Ficou a língua levantada. Seu pai saiu de casa? Pronto. Separação. Quantos aqui tem pais divorciados? Levanta a mão. Hoje. Olha só, muita gente. Pode baixar. Essa história é uma história tão profunda de um relacionamento de pai e filho. E ela revela o que Deus representa para nós e o que nós representamos para Deus. Ela revela o lugar e o posicionamento certo que eu e você precisamos ter diante desse Deus que é pai, como eu disse aqui agora há pouco. Bota na tela esse versículo, ele nem estava aqui no meu script, mas é um versículo poderoso. Deixa eu encontrá-lo aqui. Só um minuto. Efésios capítulo 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante de quem? Pode continuar. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu me ponho de joelhos diante do Pai,
e toda a família toma o nome dele emprestado. Como eu disse aqui agora há pouco, todo pai de família tomou esse nome emprestado de quem? De Deus. Nós só somos por ele abençoados. Eu mandava um áudio hoje para minha equipe dizendo: a mulher, ela recebeu de Deus o privilégio de gerar a vida, mas o homem recebeu de Deus o privilégio de ser chamado como Deus é chamado, de pai. É fraco ou é forte, igreja? É muito forte. Talvez você, homem que estava aqui, se sentia assim: poxa, Deus deu para a mulher a capacidade de gerar vida, e nós homens, nós somos aqueles que somos chamados pelo mesmo nome que Deus é chamado. Isso é um privilégio sem tamanho. Mas essa história, ela é uma história que não necessariamente é uma história real. Ela é uma parábola. É o que? Uma parábola. Jesus contava parábolas quando ele queria trazer ensinamentos. E nessa hora, Jesus está usando mais uma simbologia para ensinar a humanidade. Nas parábolas, nós podemos ver que o Senhor faz conexões entre a vida real, entre histórias rotineiras e os princípios espirituais. E a primeira coisa que a gente vê nessa história é que só existem 2 filhos naquela casa. Quantos filhos? Não era normal, irmãos, naquele tempo, uma família ter só 2 filhos. Até 100 anos atrás, 60 anos atrás, toda família tinha pelo menos 8 filhos. Era assim ou não era? As mães eram, como dizem no interior, parideiras. Quando começava a ter filhos, era um atrás do outro. Agora você imagina nos tempos de Cristo, onde ter filhos era visto como um sinônimo de bênção, de prosperidade, porque os filhos, eles ajudavam na lavoura, na agricultura, e a família crescia. E por que na história de Jesus, naquele tempo, ele botou só 2 pessoas? Só 2 filhos. Fala comigo, porque essa história está ensinando sobre o Pai do céu. E o Pai do céu só tem 2 tipos de filho. Quantos tipos? Um que fica e o outro que vai. Você e eu só podemos ser 2 tipos de filho de Deus. Ou você é um ou você é o outro. Ou você é o que fica, ou você é o que vai. Ou você é o fiel, ou você é o ingrato. Só tem 2 tipos. Jesus estava querendo ensinar sobre as realidades eternas. Sabe, o Senhor diz na sua palavra que no fim dos tempos haverão apenas 2 grupos de pessoas. Uns que estarão à sua direita e outros que estarão à sua esquerda. Só há 2 portas, uma larga e uma... Só há 2 caminhos, um estreito, um fácil e um largo. Perdão, um estreito e difícil e um largo e fácil. Só há 2 tipos. Não existem, ao contrário do que o mundo ensina. Olha aqui para mim, irmãos. O mundo quer nos ensinar que Deus tem vários tipos de filhos. Não, esse aqui, ele é legalzinho. Esse aqui é top. Esse aqui, ele está tirando 6, mas ele está na média, ele entra também. Não, esse aqui, ele é esotérico, ele mexe com várias coisas. Mas lá no fundo do coração dele, ele é meu também. E não, querido. Só tem 2 tipos. Um que fica e persevera, e um que se afasta e vai embora. Diga misericórdia. Sabe, deixa eu situar você melhor no contexto dessa história. Ali era uma sociedade patriarcal. O que é, pastor Guilherme, uma sociedade patriarcal? É quando a sociedade funciona e gira em torno da figura do homem, do pai. Jesus contar aquela parábola, para mim, para você, a gente lê aqui, acha meio estranho assim a história, não é algo comum. Mas para aqueles homens era ainda mais estranho. Por quê, pastor? Porque ali era uma sociedade que era baseada no homem, era baseado na cultura
na economia agrícola, ou seja, eles precisavam dos filhos perto para trabalharem juntos, para fazer a família crescer. Quem está entendendo até aqui? Eu estou te contando isso para você ler comigo essa história e enxergar ela com um olhar correto, para você entender o que tinha por trás disso. Estamos falando da cultura do Oriente, é diferente da cultura daqui. Por exemplo, aqui, em muitas casas, o diabo tem conseguido isso. O pai, o chefe da família, ele tem menos autoridade do que o cachorro da família. Primeiro é o filho mais novo, ele é o que manda na casa. Quanto mais bebezinho, mais babado, mais sabe, tem as suas vontades feitas. Aí depois tem gente que manda também. Aí depois vem a mãe. Aí depois vem o cachorro. Aí depois é o pai. É assim que tem sido as famílias de hoje. É assim. Irmão, você pensa que eu estou exagerando? Tem casas em que o cachorro quer sentar no sofá. A mulher diz: ei, sai, deixa o cachorro sentar. Deixa o nenenzinho sentar, né? Deixa o Gerald. Dá lugar para o Gerald. É um membro da família importantíssimo. Claro, irmão, ama teu cachorro, cuida dele. Mas não esqueça, ele é um cachorro. Ele não é uma pessoa. Ame as pessoas. Cuide dos animais. E use as coisas. As pessoas estão trocando tudo. Estão amando as coisas, cuidando aqui e acolá dos animais e usando as pessoas. Não pode ser assim. Na sociedade de hoje, diferente da sociedade dessa parábola, o homem não tem moral nenhuma, praticamente, a não ser nas casas em que o evangelho permanece como um pilar principal. Você pode dizer glória a Deus? Na tua casa o evangelho é o pilar principal e você deve seguir os princípios da palavra. Mas naquele tempo, na cultura oriental, um filho respeita e honra seu pai, quase como, entenda, não estou dizendo que tem que ser assim, mas na cultura oriental, o pai da casa é quase uma divindade, irmãos. Os pais ali no Oriente, um filho jamais levanta a sua voz para falar com o pai. Um filho dizer assim: pai, me dá a minha parte da herança logo, e eu quero ir embora. Isso é simplesmente inconcebível de acontecer. E o pior, você sabe o que é? É que depois do pai, a segunda figura de mais respeito naquela sociedade é o filho mais velho. Então, por que eu estou te contando essas coisas? Para você entender que essa história aparentemente vai contra tudo que nós acreditamos. Ela vai de choque tanto com a cultura do Oriente quanto com a cultura do Ocidente. Vamos fazer de conta que foi aqui essa história. Vamos fazer de conta que um pai que é empresário, ele tem 2 filhos. E o filho mais novo, o filho mais velho trabalha todo dia junto com ele para fazer a empresa crescer, avançar. Mas aí o filho mais novo um belo dia chega e diz assim: pai, eu quero que o senhor venda parte das ações que é minha e eu quero ir embora. Vende parte da empresa aí e me dá. Que pai em sã consciência faria isso? Você acha que os pais daqui da nossa sociedade iriam simplesmente dizer: não, pega aqui, vou vender parte da empresa, pega, vai embora? Nem aqui, nem no Oriente essa história faz sentido. Pastor, então o senhor está dizendo que Jesus contou uma história inconcebível, sem sentido? Não, nada do que Jesus conta é sem sentido. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, então essa história tem algo a nos ensinar. Pastor, então qual é o problema? Porque realmente o Senhor me mostrando a cultura do Oriente
E levando em conta a nossa cultura aqui, que as pessoas são materialistas, um pai nunca ia vender a empresa, deixar ela mais fraca, para deixar um filho embora. Ele mandava o filho embora sem nada. No Oriente, o filho nem teria coragem de falar isso para o pai, porque ele é arriscado ele morrer apedrejado. Então essa história, ela fala de quê? Porque nem no Oriente, nem aqui, isso faz sentido. Acontece que nós estamos olhando para ela com olhos humanos. A nossa mente é materialista e impregnada da cultura dos homens. Mas, fala para a pessoa do teu lado, quando for ler a Bíblia, tira os óculos humanos e coloque os óculos do Espírito Santo. Quem quer botar os óculos do Espírito Santo nessa noite? Nós vamos olhar para essa história com um olhar espiritual. A gente tem que olhar para a história do filho pródigo com olhos espirituais. Tem coisas tremendas aqui. Sabe, antes de Jesus falar essa história, esse capítulo é o capítulo 15 de Lucas. Ele é chamado, ele é conhecido como o capítulo perdido. Capítulo o quê? Pastor, por que a Bíblia tem um capítulo perdido? É porque ele só fala de coisas perdidas. Essa história, Jesus conta isso no momento em que ele está comendo com pecadores. Ele estava lá num lugar e tinha uns pecadores ali, gente que a sociedade sabia que não prestava. Aí ele está comendo com aquelas pessoas, aí chegam os fariseus, e os fariseus dizem assim: ô Jesus, tu não disse que é santo? Por que tu está comendo com esses fariseus? Com esses pecadores? Aí Jesus olha e diz: eu explico para vocês. Vocês têm um tempinho para me ouvir? Tem, senta aí. Aí ele conta a parábola da ovelha perdida. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas. De repente ele vai contar e percebe que uma sumiu. O que ele faz? Ele deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu. Diga aleluia. Aí ele continua e diz: também, o reino dos céus é como uma mulher que tinha 10 dracmas. Quantas dracmas? O que é uma dracma, pastor? É uma moeda. É como se fosse 10 centavos, mas valia muito mais do que isso. E essa mulher então perde uma das dracmas. E então ela varre toda a casa, afasta os móveis, até encontrar a dracma que perdeu. E os fariseus ouvindo ele contar. Aí ele completa dizendo: o reino dos céus é também como um pai que tinha 2 filhos. E um deles pede a sua parte na herança e vai embora. Mas ele começa a sofrer necessidade porque o dinheiro acabou e vem uma seca. E então esse filho volta para o pai e diz: pai, me recebe pelo menos como um dos teus empregados. E o pai o abraça e o beija. Jesus está ali falando de coisas perdidas. Diga comigo, essa história fala de pessoas que estavam perdidas. Ele não estava falando aqui necessariamente de família, mas ele estava falando da cultura do céu. Fala comigo, no céu, a cultura do amor e do perdão é bem mais forte. Essa história é sobre o amor e o perdão de Deus com pessoas que chegaram para ele, pediram tudo o que ele tinha para dar e deram as costas para ele e foram viver no mundão, e no mundão fizeram tudo contrário do que o pai queria. E quando se viram em aperto, lembraram desse pai e voltaram para ele. Essas pessoas podem voltar para ele. Mas pastor, será que Deus vai receber essas pessoas? Está aqui na história. Ele está de braços abertos esperando. Pastor, quem faria isso com Deus? Que pessoa terrível. Pegaria tudo que Deus deu, ia gastar no mundão. Que tipo de pessoa faria isso? Essa que está do teu lado aí.
ela faria isso. Eu fiz isso. Você também. Deus te deu a vida, diga aleluia. Deus criou você. Deus botou você numa família. Deus botou você em uma sociedade. Deus levantou pessoas. Deus levantou um pai, bom ou ruim, para te dar o início de uma vida na presença dele, que te dava comida. Ah, pastor, eu não tive pai, mas tinha outra pessoa fazendo o papel dele. Te alimentou, te educou, fez tudo. E sabe o que nós fizemos com Deus? Oh Senhor, essas coisas aqui da tua fazenda, essas coisas aqui da tua casa, são muito chatas. Eu quero ir para o mundo, aproveitar. Me dá aqui, Senhor, a minha saúde. Me dá aqui minha juventude. Senhor, me dá aqui, sabe, os meus dons. Me dá aqui o meu corpo escultural. Me dá aqui, Senhor, me dá. Porque eu vou estourar isso lá no mundo do jeito que eu quero. E aí você foi para o bar. Você foi para a boate. Você ficou com 1, 2, 3, 4, 5, nem cabe na mão. Você foi para motéis. Você tatuou frases que são contra a vontade de Deus no seu corpo. Você usou drogas. Você, pastor, eu não era esse tipo de gente. Eu não fazia coisas ilícitas. Tá bom, não tinha um gato de luz na tua casa? Tu não mentia quando o cobrador batia e perguntava por ti? Aquele velho, diz que eu não estou. Todos nós fizemos isso com Deus, irmão. Todos nós fizemos isso com esse Pai. E o que Jesus está dizendo nesse capítulo é: se você for inocente como a ovelhinha, a ovelha perdida, que culpa uma ovelha tem de se perder, irmãos? Engraçado que algumas pessoas falam assim para os pastores: ô pastor, o senhor não vai atrás do fulano não? Olha pastor, tem que ir atrás da ovelha perdida. Tem mesmo. Mas a ovelha se perde porque é inocente. A gente vê na parábola que o pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, porque ela é um animal puro, inocente. É como um novo convertido, que se afasta da igreja porque não conhece ainda, não tem malícia, e o diabo o engana. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que o pai do filho pródigo foi atrás dele, porque aquele filho já tinha experiência, já tinha obrigação de saber o que estava fazendo. Existe, fala comigo, existe a ovelha perdida e o filho pródigo. Se você está aqui e você for só uma ovelhinha inocente, recém-convertido, o diabo te enganar e levar para o mundo, ou o pastor, ou o enviado dele, vai atrás de você. Mas se você for um filho pródigo, que já veio, já ouviu, já fez encontro, já foi cuidado, já tem uma célula, recebe ligação do líder, decide para o mundão, nós vamos estar de portas abertas, esperando o mundo moer você lá fora, e você voltar. Mas quando você voltar, você vai ser recebido com festa. Você vai ser recebido com amor. Sabe, o que Jesus está nos ensinando é sobre isso. No caso da ovelha, ela era inocente, se perdeu, o Senhor foi atrás. Deus está te dizendo hoje, esse Deus que é o teu Pai, Ele está dizendo: filho, se você foi enganado pelo diabo e acabar se afastando de mim, não se preocupa, eu vou te achar e vou te trazer de volta. Na segunda história, a história da dracma. A dracma, como eu te disse, Jesus diz, uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, e ela varre a casa inteira para encontrá-la. E quando encontra, ela chama as amigas e diz: vamos, se alegrem comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Pastor, por que uma pessoa se alegra tanto porque achou uma moeda?
Como eu disse, você não e eu não sabemos a cultura do Oriente, mas na cultura deles, as mulheres recebem 10 moedas do noivo, do seu prometido. Ele diz assim, ó, eu vou, os casamentos lá no Oriente é assim, o camarada vem e ele se interessa por uma moça, ele fala com os pais dela, ó, eu queria acertar aqui nosso casamento. Os pais combinam, e ele diz, pois então eu vou voltar para preparar nossa casa, vou preparar a festa do casamento, e venho te buscar. Assim como Jesus fez com a sua igreja. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar, e depois voltarei, e vos levarei para mim mesmo. Jesus é o teu noivo, alguém pode dizer amém? Ele vai voltar para te pegar e te levar para a festa do casamento. Mas sabe o que os noivos faziam? Eles deixavam 10 moedas com a noiva. Para quê, pastor? É porque levava um tempo até ele se organizar e voltar. E quando ele chegava, ele perguntava, cadê as moedas que eu te dei? Se ela entregasse as 10, era um sinal de que ela era uma noiva cuidadosa, zelosa. Mas se ela tivesse perdido uma que seja, aquilo mostrava para o noivo que ela era displicente, descuidada. E Jesus está dizendo, muitas vezes, nós estamos no papel daquela mulher, perdemos algo. O mundo, querido, talvez não viu valor em você, e aí não quiseram te procurar, não quiseram te achar lá fora, mas Deus é esse Pai que varreu os cantos. Deus mandou pessoas atrás de você, Deus procurou você em todos os lugares, até que Ele te achou e te trouxe de volta para a presença dEle. Mas no terceiro caso, que é a parábola do filho, se você decidir sair de perto de Deus, como aquele filho decidiu sair, mas se nesse caminho de dor você se arrepender e quiser voltar, Ele que é Pai, está de braços abertos te esperando. Eu acho uma injustiça chamar essa história da história do filho pródigo. A gente bota o nome do filho errado na história. Eu acho que melhor seria chamarmos da história do Pai amoroso. A história do Deus amoroso. Você sabe por quê, irmãos? Porque a gente deve focar nele. Em Romanos 11:36, bota lá por favor, Romanos 11:36. Você pode ler isso comigo no 3, 1, 2, 3. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos falar dessa história focando nele. Em quem, pastor? No pai. Aquele pai passou por duas dores. Primeiro, o filho pede os bens. Quando o filho pede os bens, ele está dizendo, eu não quero ficar aqui cooperando com você. Eu quero que o Senhor entenda que eu quero a minha herança. E quando é igreja que alguém deixa herança para outro? Quando é? Quando morre. Aquele menino estava dizendo, pai, para mim o Senhor morreu. E para quantas pessoas Deus está morto? Um escritor, filósofo aí do passado, acho que era Nietzsche, ele disse, Deus está morto. A sociedade, irmãos, tem dito isso. Eu tenho certeza que você conhece alguém que conhece ou que a própria pessoa é ateu, não acredita em Deus. Isso tem se multiplicado. As pessoas querem o que Deus tem para dar, mas não querem estar perto dele. Diga misericórdia. E além de pedir a herança, aquele pai sofreu ainda, porque o filho foi embora. Ele estava dizendo, eu não gosto de estar perto de ti, eu não quero as tuas coisas, eu quero ter a minha própria vida. Ah, querido, muitos de nós temos feito isso todos os dias.
Faz uma reflexão hoje. Se você tem sido o filho que fica e ajuda esse pai no trabalho, ou se você é aquele que se afasta e só pensa em resolver as coisas do seu jeito. Ah, pastor, mas é porque assim, eu acho. Pastor, eu acho assim. Não sei, mas é minha opinião. Eu acho que a pessoa não precisa de igreja para servir a Deus. Pastor, eu acho que não tem nadinha tomar uma cervejinha assim na sexta-feira com os amigos. Pastor, eu acho assim que o que importa é o amor. Não precisa eu casar com a minha mulher, basta a gente se amar ali, já é tipo um casamento. Parabéns pela tua opinião, é sua. Mas Deus tem a opinião dele. Fala para a pessoa do teu lado, todo mundo tem direito de ter uma opinião, inclusive Deus. Deus tem a opinião dele, irmãos. Não vamos viver como esse filho. Primeiro nós gastamos tudo que ele nos deu da forma errada. E depois, quando tudo acaba, quando a família está quebrada, quando o pseudo casamento está destruído, quando o filho está na droga, aquele filho que você só pensou em dar escola e brinquedo caro, e ele está nas drogas, está na prostituição, quando, sabe, você está precisando tomar remédio tarja preta para dormir, aí nessas horas, as pessoas lembram que tem um pai. E glória a Deus que esse pai é o pai da parábola do filho pródigo. Pode demorar, pode parecer que você se deu bem. Ei, olha para mim, se você pensou em se desviar em algum momento, se você conhece alguém, quantos aqui conhecem um desviado? Você conhece? Vou perguntar de novo, quem conhece um desviado que aparentemente está tudo bem? Ele está bem, pastor. Ele tem dinheiro. Ele está bem lá. Eu vejo a família dele lá no Alquimiste. Lá na Lagoa Encantada. Foram para os Estados Unidos. Pastor, acho que está tudo bem. Pastor, eu conheço uma pessoa que ele vai para a igreja, mas ele só finge assim. Ele toma vinho. Ele sabe. Ele às vezes trai a mulher dele, mas ele vai para a igreja. Pastor, e parece que a vida dele é tão boa. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, não foi na mesma hora que tudo deu errado. A Bíblia diz que depois que acabou tudo, é que chegou uma seca naquele lugar. Se a seca tivesse chegado, a fome tivesse chegado, e ele ainda tivesse dinheiro, ele ia se virar. Ia dizer, mesmo nos problemas eu dou meu jeito. Porque ele ainda tinha dinheiro. Mas sabe o que o diabo faz? O diabo deixa as pessoas pensarem que está tudo bem, até que se consuma tudo que elas juntaram. Depois ele vem com a fome. Depois ele vem com a pancada. Você sabe para quê também? Para a pessoa não associar o fracasso dela à saída da igreja. Para que a pessoa não pense, está dando errado porque eu me afastei de Deus. Ele diz, não, deixa ela com dinheiro. Olhe para mim, o diabo não tem problema nenhum em deixar você ser rico. Não tem problema. É dinheiro que ela quer? Dê dinheiro. É capacidade de viajar. É uma família mais ou menos estruturada? Não tem problema, deixa. Tudo que ele não pode é voltar para Jesus. Olha para o teu irmão e fala, abre teu olho, meu irmão. Fala do outro lado, não seja como o filho pródigo. Amém, igreja? E no verso 15, bota lá Lucas, capítulo 15, verso 15. É o texto que nós estamos lendo. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Bota o 14, para o pessoal entender. Olha o que está dizendo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar o quê?
Mas perceba que ele não volta para Jesus logo. Ele não volta para a casa do pai. Ele passou necessidade, ele disse, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não tenho mais dinheiro e tem uma crise financeira aqui. O que eu faço? Ó, o verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Fala para o irmão do lado, quando você perdeu o que tem, distante de Deus, sempre vai aparecer um amigo querendo te ajudar. Só que esse amigo não ajuda coisa nenhuma. Quando o cara está quebrando longe de Deus, ele não quer voltar imediatamente, ele quer dar um jeitinho. Ele diz, não, eu vou aqui, ligar aqui para o meu amigo, que ele empresta dinheiro a juros, mas é só 1%, 1,5%, 3%. E outra coisa, se eu ficar devendo, ele não mata não, ele só bate. Não, mas ele é meu amigo de infância, ele jamais vai fazer isso comigo. Olha o amigão que ele arrumou aqui, ó. Ele se agregou, a palavra diz que ele se juntar, não é a sociedade, nós aqui estamos juntos. E o pai lá, esperando por ele. Ele foi primeiro atrás de outra solução. Ele se agregou aos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos aguardar o quê? O quê, igreja? Você sabia que para um judeu, guardar um porco, trabalhar com um porco é a coisa mais terrível que tem. Porque o porco, na lei de Moisés, é um animal imundo. Sabe, irmãos, é as soluções que o mundo nos apresenta. Quando a gente está afastado de Deus, sempre chega um amigo te chamando para uma solução, te oferecendo uma bandeja. E sabe em que estado esse homem chegou? Bota lá o verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. O sonho dele agora era comer a comida de quem? Olha que nível ele desceu. Lavagem. O sonho dele era comer aquela comida. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Você que está aí na live me assistindo, porque aqui na igreja não tem ninguém assim, todo mundo é fiel a Deus. Você que vai ver esse vídeo depois, se você está afastado dos caminhos do Senhor, sempre vai aparecer alguém te oferecendo uma solução. Ei, bora bem ali, que ali nós vamos falar com os espíritos das florestas. Eles vão te ajudar, eles vão te abençoar. Vem cá, deixa eu fazer uma reza aqui em cima de ti. Ei, porque aqui tu tem uma madrinha espiritual. O espírito não sei das quantas, tu vai servir ela, e ela só quer uma coisa, ela só quer que tu se corte para ela. Tem gente aqui da igreja que viveu isso. Pastor, uma pessoa que me procurou e disse, pastor, eu vivia nisso, eu achava que era o caminho certo. Sabe o que acontecia? Quando eu não sacrificava, quando eu não fazia o que os espíritos pediam, pastor, eles me maltratavam, eu adoecia. Eu acordava toda dolorida, dava tudo errado para mim. E eu voltava lá para falar com as pessoas, lá do centro em que eu frequentava. Elas diziam assim, não, isso é normal, você tem que fazer o que eles querem. Eu tinha que levar as oferendas. E se eu não fizesse, eu apanhava. E ela foi aceitando. Aceitando. Assim como a mulher que sai da igreja por causa de um namorado. No começo é mil maravilhas, é flor, é meu amor, é postagem no Instagram, é bom dia com coraçãozinho no WhatsApp. Aí depois começa a falar alto, aí depois começam os empurrões. Aí ela pensa, não, foi só um momento de raiva, ele não é assim não. Depois ela está andando de óculos escuros, em plena 7 horas da noite, porque o cara deixou o olho dela roxo, e ela está presa emocionalmente, não consegue mais soltar. O diabo, ele apresenta para as pessoas que estão afastadas a comida de porcos.
E o camarada nem percebe que ele está sonhando com o imundo. A vontade dele é usar um pouquinho mais cocaína. Ele fica louco por aquilo e não percebe. Sabe? Engraçado que a gente é desse jeito. A gente tenta uma coisa, tenta outra, antes de voltar para o Pai. Aqui estão inclusas as religiões que dizem que você precisa sentir dores, se sacrificar, se cortar, por causa de espíritos. Sabe? E aí as coisas começam a dar errado. Se você não fizer o que eles pedem, você fica preso. Não tome esse caminho. Quando nós estamos no mundo afastados do Pai, a gente deseja o que não devia desejar. A gente faz o que não devia fazer. Tem pessoas aqui nessa igreja que eu já cheguei e falei assim: meu filho, tu está ofertando demais, para que isso? Para! Sabe o que a pessoa me disse? Pastor, eu ia para uma festa, eu gastava 30, 40 mil reais numa noite. Pastor, eu gastava 20 mil reais. Pastor, eu comprava no espírito de futilidade, eu comprava coisas absurdas que não me serviam para nada, só porque eu queria aparecer. Aí quando ele me disse isso, eu digo: não, então uma oferta aí à vontade. Mas o diabo, ele cobra mais, muito mais, do que Deus pede de você. Fala isso. O diabo sempre vai levar mais de mim do que Deus me pede. A pessoa vem para a igreja e tem culto. Minha equipe G12 aqui, ó, eles vêm segunda-feira à noite aqui para reunião comigo. Quarta-feira, muitos têm célula na terça. Quarta-feira tem culto. Aí quinta, sexta é livre. Às vezes tem programação no sábado, aula no domingo de manhã e culto à noite. Aí o diabo vem no ouvido e fala assim: eita, que essa igreja puxa demais. Só que quando santidade estava no mundão, ele era todo dia para cachaça. Dormia de madrugada, acordava cedo para ir para o trabalho, a cara era toda cheia, toda inchada. Bom dia. Chegava atrasado, o patrão descontava. Olha, o Melquides mesmo é um. Eita bagaceira. Numa noite, ela não sei quanto mil. Irmão, sabe quanto é uma cerveja? Eu não sei quanto é uma cerveja. 15, 20. E tu ainda sabe o preço, né, Melquides? Estou brincando, meu filho. Caçando conversa contigo. Melquides é um homem de Deus. Não é à toa que está na minha equipe. Escute. O cara dá muito mais pro diabo. Aí tá com Deus, aí não sei o que, tá pesado, tô cansado. Olha para o teu irmão e diz: vigia, para você não reclamar daquilo que um dia você orou para ter. É fraco ou é forte, igreja? Aí no verso 17, cadê? Bota lá, Lucas 15, 17. Olha o que ele diz. Depois de muito apanhar, de se agregar com gente que não prestava, de pedir socorro onde não tinha nada para ele, a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele disse: rapaz, eu estou aqui querendo ser feliz. Ontem eu estava vendo o testemunho daquele cantor Rodolfo Abrantes. Ele era cantor de uma música, de uma banda de rock chamada Raimundos. Quando eu era do mundo, eu escutava Raimundos. Uma letra doida, xingando, um bocado de besteira. E ele dizendo que
O cara perguntou para ele assim: vem cá, e qual era teu sonho? Ele disse: eu não tinha sonho nenhum. Mas tu queria o quê, rapaz? A minha cabeça era só fumar o próximo baseado. Eu ficava na frente da televisão fumando, a televisão desligada. Eu era doido. Ele disse: eu era doido. Até que Jesus me alcançou. Diga aleluia. Ele disse: rapaz, E aí ele pegou um câncer. Ele tinha debaixo do braço umas ínguas que doíam muito. Ele não sabia que ele estava com câncer no estômago. Mas o pai dele tinha tido câncer de estômago, o avô, umas tias paternas, e ele nem se tocou. E ele com dinheiro, na fama, não sei o que, e a mulher dele era doida igual ele, usava droga. E ele conta que a mulher dele um dia, aconteceu algo com ela, ligou para uma irmã de uma igreja de outra cidade, do tempo que ela era pequenininha, onde ela ia para a igreja com os pais. É por isso, irmãos, que é importante a gente cuidar dos pequenos. Porque o que a gente está botando hoje no coração deles vai ficar pelo resto da vida. Bota teu filho no caminho do Senhor, lê a Bíblia com ele. Bota para ele assistir desenho da Bíblia. Tira essas coisas erradas. Ele passa o dia assistindo besteira. Você pode até assistir esse desenho aqui, que não é agressivo nem nada, mas você tem que assistir esse aqui também, da Bíblia. Aí ela disse que lembrou dessa pastora de quando ela era pequena. Ligou para ela. Ela deu o telefone de outra mulher da cidade dela, porque ela era de outra cidade. Deu um telefone de alguém da cidade dela. Essa mulher atendeu e disse: eu vou fazer uma visita para você. Ela doidona disse: eu não aguento mais essa vida. Eu chamei umas irmãs para vir aqui em casa orar. Aí elas foram. Aí ele, loucão, tinha acabado de fumar um baseado, foi para a reunião. Nada mais, nada menos do que uma célula. Na célula ele lá todo travadão. Aí as irmãs começaram a orar e marchar. Aí ele: meu Deus, essas daí fumaram mais pesado do que eu. Essa lombra aí. Aí eu sei que quando terminou, ele disse que assustado ele se encostou numa parede. Elas afastaram a mesa e começaram a sapatear no meio da sala. Ele: rapaz, o que é isso? Diz que elas chegaram tudo comportadinho com coque. Essas alturas o coque já estava desmanchado. As irmãs já estavam tudo suadas. Aí ele disse que uma passou a vista nele assim. Quem já viu alguém usado pelo Espírito sabe o que é. Ela travou os olhos nele e foi andando na direção dele. Ele começou a suar, ficou nervoso. Ela botou a mão na barriga dele e disse: irmão, Deus está te curando hoje de um câncer no estômago. E é para você fazer a obra dele. Ele disse que ele sabia que estava doente, mas não sabia de que ele tinha medo de ir no médico. Ele disse que uma tristeza de morte tinha invadido a vida dele. Quando ela orou, ele disse que ficou pensando naquilo. E disse: rapaz, essas ínguas que não somem, esses caroços. Eu nunca fiz um exame, mas meu tio morreu de câncer no estômago. Tem 2 pessoas da minha família que morreram de câncer no estômago. Essa mulher não conhece ninguém da minha casa. Meu Deus! E a partir dali, aquele homem começou a servir a Jesus. E hoje é o pastor Rodolfo Abrantes. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Deus está sempre de portas abertas para os afastados, para os que estão longe. Mas pastor, esse culto não é dos pais? Sim. Nós estamos falando do pai dessa história. Imagine que aquele pai cresceu cuidando dos 2 filhos com o mesmo amor. Ei, querido, Deus deu a todos nós chances de encontrá-lo. Nunca deixe o diabo colocar no teu coração assim: não, é porque Deus abençoou mais o fulano do que a mim. Todos têm as mesmas chances. Deus é justo. O que acontece é que alguns dão ouvidos, outros não. Alguns se abrem, outros não. Aqueles 2 filhos cresceram, tiveram a mesma educação, receberam as mesmas coisas, mas um tomou a decisão de ser fiel e o outro decidiu arriscar a sua vida lá fora. O que aquele pai recebeu em troca? Ingratidão e afronta.
Nunca seja ingrato com seu Pai do céu. Irmãos, Ele é tão cuidadoso. Sabe essa roupa que tu está vestindo aí? Olha aí para tua roupa. Olha aí para tua roupa, tua calça. Tenta lembrar de onde veio essa calça. Que dia foi que tu comprou ela ou quem te deu? Tem uma história nessa roupa, tem uma história na tua camisa. De um dia que tu saiu para comprar. Naquele dia, foi Deus que soprou no seu ouvido e disse: vá comprar um vestido para você, filha. Ele é quem cuida até da tua roupa íntima, Ele providencia tudo. Porque a Bíblia diz que toda coisa boa vem do alto, do Pai das luzes. Diga glória a Deus. O tremendo, irmãos, aqui é que aquele pai não mudou por causa da ingratidão do filho. Se fosse eu e você no lugar daquele pai, primeiro que se eu, estou falando por mim, vocês não, que aqui só tem pessoas santíssimas, mas eu que sou um pecador em santificação, um santo lutando contra o pecado, melhor dizendo. Talvez se fosse meu filho que eu cuidei, guardei, ajudei, ele chegasse: olha pai, me dê minha herança, que para mim o senhor morreu, eu quero ir para lá e eu quero ir embora. Talvez o máximo que eu faria era: pois vai, eu não te dar nada não. Quer ir embora, vai. E quando ele voltasse, eu podia até receber de volta, mas provavelmente eu e você iríamos dizer: voltou, né? Encontrou o caminho da casa do papaizinho, se lascou lá fora, deu tudo errado. Rapaz, tu cria vergonha, rapaz. Era assim ou não era que a gente ia fazer? Não minta dizendo que não era, não, que era. Mas esse pai, que é Deus, ele tem uma lista que o diabo escreve todos os teus pecados. Sabe o que ele faz com essa lista? Ele olha no teu olho e diz assim: você se arrepende? Me arrependo. Você confessa o meu filho Jesus como teu Salvador? Confesso. Aí se tu ora depois: Senhor, me perdoa por aquele pecado que eu cometi há 5 anos. Ele olha do céu para ti e diz: que pecado? Eu não me lembro. Você pode aplaudir esse Deus. Ele é esse Pai. Eu respeito a Igreja Católica, as pessoas de lá. A igreja não, mas os católicos eu respeito. Porque para mim ela está ensinando coisas que vão contra a palavra. Mas os católicos nós temos que respeitá-los. Mas a Igreja Católica nos trouxe uma ideia sobre um Deus distante. O Pai Nosso na Igreja Católica, ele é rezado assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso. Seja o vosso. Mas na Bíblia diz: seja o teu nome. Não diz vosso. A Igreja Católica ensina as pessoas a falar com Deus e dizer: ó, vós. Aquela coisa assim, eu aqui e um Deus assim longe, que é grande demais, eu não posso nem chegar perto dele. Isso prejudica a fé de muitas pessoas, porque elas não entendem que Deus é esse Pai aqui, que quando você se arrepende e volta, Ele corre ao seu encontro. Deus não está lá parado olhando assim, dizendo: e aí, se arrependeu mesmo? Se não se arrependeu, castigo, viu? Não. Ele corre atrás de você, Ele corre ao teu encontro. E Ele faz o que, pastor, quando Ele me encontra? Ele te abraça. E Ele te beija. Olha para a pessoa do lado e pergunte: você já recebeu um beijo de Deus? Se não recebeu, vai receber hoje. Porque hoje é o dia dos pais.
Eu acordei, meus filhos estavam lá. Até bolo de Dia dos Pais eu recebi hoje. Nunca nem tinha visto bolo no Dia dos Pais. É a graça de um bolinho desse tamanho, ainda está lá em casa. Se as formigas não tiverem pego, quando chegar mais tarde eu como. Uma bermuda, uma camisa. Eu digo, glória, pelo menos não for uma caneca. Você que tem pai, não dê caneca para seu pai, é pecado. É desonra. Ou então um lenço. Meu irmão, quem quer um lenço? 3 cuecas. Faça isso não. Seu pai merece mais. Aí eu já disse para a pastora, se tu for comprar presente para mim, não compra com um negócio de cueca e caneca não. Só que no fim das contas sou eu que estou me presenteando, que ela tira da conta. Aí pelo menos teve a intenção. Chegou os meninos com a sacola, amor de alegre. E eu os beijei. Os abracei. E disse que os amava. Por que que Deus faria diferente contigo? Você veio aqui na casa dele hoje. Você veio honrar o seu Pai do céu hoje. Ele vai abraçar e beijar você. Quantos querem permanecer nos braços do Pai? Você quer? Mas faz uma reflexão comigo. Primeira reflexão é que Deus não te prende em seus braços. Aquele filho estava perto do pai. Aí o filho disse, eu quero ir embora. Ele segurou. Você quer ir? Vá. Gálatas capítulo 5, verso 13, olha o que diz a Bíblia. Nós estamos falando sobre os braços do Pai. O tema de hoje é o valor de estar nos braços do Pai. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga glória a Deus. O crente, tem gente que diz assim, tem até uma musiquinha, um forrozinho, né? O crente pode não sei o que? Pode. O crente pode beber? Pode. O crente pode mentir? Pode. O crente pode adulterar? Pode. Só não pode ir para o céu fazendo essas coisas. Fala assim, eu sou livre. Deus não me proíbe de nada. Mas Deus é o dono do céu e só entra lá quem Ele quer. Você é livre para fazer o que quiser e Deus é livre para aceitar quem Ele quiser. Ele te deixa livre para você fumar maconha, para você mentir, para você ver aquele sitezinho pornô na madrugada. Ele não vai pegar tua mão e tirar, ele não vai. Para você seguir aquela influência que tem um seiozão à mostra, ele não vai te proibir. Teve um aí que partiu até a língua no meio, assim. Uma bichona mundana aí. E diz que é para Jesus. Ele nos deixa livre. Vós foste chamados para a liberdade. Aí ele continua dizendo. Engraçado que tem uma parte da igreja no mundo que lê só a primeira parte desse texto. Deus me chamou para liberdade. Eu sou livre, eu posso fazer. Mas aí ele continua na segunda parte e diz, porém, não useis da liberdade para dar ocasião a quê? A carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então você é livre, mas quando a carne quer entrar, parou a liberdade. Não, aqui não. Fala comigo, eu sou livre até a carne botar as garrinhas de fora. Aí você tem que parar. Amém, igreja? Sabe, os braços do Pai nos deixam livre. Quantos pais nós temos aqui? Diga amém, você que é pai. Pai, você tem que deixar seus filhos livres. Em que sentido? Meu filho, eu vi um psicólogo falando, esse rapaz ele é até espírita. Mas eu tenho que confessar que ele é muito sábio na questão de educação dos filhos. Esse rapaz, ele disse que a mãe dele, quando era pequeno, ele pediu uma coisa para a mãe não deixou. Ele disse, pois eu não te amo. E ela respondeu para ele, quem disse que eu preciso do seu amor? Aí ele ficou assim, eu preciso do seu respeito.
me amar, você vai me amar. Quando você tiver mais maturidade, você vai entender que o que eu estou fazendo é pelo teu bem. Aí ele diz, os pais de hoje estão implorando pelo amor dos filhos. Estão abrindo mão do respeito para ter um amor. Fica chorando pro menino. Ô, neném, fala pro papai que ama o papai. Se você está aqui e tem filhos, a primeira coisa que você deve buscar é que eles te respeitem. O amor é consequência. Tem alguém entendendo? Diga amém. É amar sem prender. O pai, ele ama, mas deixa livre. Deus não nos obriga a viver ao seu lado. Mas se quisermos suas bênçãos, tem que ser do jeito dele. Isso é o respeito. Já viu aquela história? Você vai mandar na sua vida quando você fizer 18? Mas enquanto viver debaixo do meu, vai me obedecer. Deus é do mesmo jeito, irmão. Tem gente aí com 25, 30, 40 na casa do papai e da mamãe, dizendo, mamãe, bota o meu. E não era o melhor, mas tudo bem. Agora, tu pode ter 40 anos, se tu está vivendo debaixo do teto da tua mãe e do teu pai, eles mandam. Porque quem dá o pão, dá as ordens. Fala isso, quem dá o pão, dá as ordens. É por isso, meu irmão, se tu vive na casa da sogra, vaza. Ô pastor, mas é porque eu vou ter que pagar aluguel, esse dinheirinho é o de nós ter um lazerzinho no fim do mês. Primeiro dignidade, depois lazer. Tenha dignidade. Não que você não vai gostar da sua sogra, eu mesmo amo a minha, maravilhosa. Eu sou feliz que a minha sogra é bonita. Aí eu olho e digo, é sinal que a minha mulher vai ser também, quando tiver da idade dela. Generosa, uma mulher maravilhosa, minha sogra. Mas cada um no seu. Você tem que entender que Deus é esse pai que diz, você quer ir embora? Vá. Mas quando você sair, não conte com o celular, o plano do celular pago. Não conte com o plano de saúde pago. Não conte com... Vá correr atrás das suas coisas. Agora, se você quiser ficar perto, eu vou te ajudar. Eu vou estar contigo. Esse é Deus. Fala comigo, Deus vai cuidar de mim em tudo que eu preciso, enquanto eu estiver debaixo do seu teto. Esse aqui é um dos muitos tetos que Deus chama de seu. Você pode aplaudir a Ele por isso. Pastor, mas assim, tem algumas coisas que a Bíblia não proíbe. Eu posso fazer sem chatear o meu pai. Por exemplo, eita meu Deus, eu vou falar disso. Vou. Por exemplo, a Bíblia não diz que é pecado tomar uma taçazinha de vinho. Diz mesmo não. Se eu dissesse para você que tomar uma taça de vinho é pecado, eu estava mentindo. A Bíblia não diz, não triscarei na cachaça. Não diz assim lá. Não diz não. Pastor, então quer dizer que eu posso encher a cara? Te acalma. Bota lá 1 Coríntios 10, 23. Esse texto é forte. Todas as coisas são... É Deus confirmando. A irmã está na unção. Tudo é lícito. Você pode fazer o que você quiser. Mas nem todas convêm a um servo de Deus. Por exemplo, não, pastor, eu gosto de tomar um vinhozinho. Pô, tem uns que dizem assim, porque faz bem para o coração. Se no teu coração o vinho tem o valor de remédio,
e tu está tomando um pouco sozinho na tua casa, sem ninguém ver, eu não te critico não. Agora, toma o suficiente para ninguém nem sentir teu hálito, porque não convém a um crente. Esconde essa garrafa. E outra, será que um remédio que tu compra na farmácia não faz o mesmo efeito que essa taça de vinho, não? Será que tu caminhar numa esteira não faz o mesmo efeito dessa taça de vinho para o coração, não? Então vai atrás de coisas para fugir da aparência do mal. Você é livre, mas a Bíblia está dizendo, nem tudo convém você fazer. Por quê? Porque você desonra o seu pai. Vou te dar um exemplo. Quantos homens têm aqui uma mulher, namorada, noiva? Levanta a mão os homens aí que tem uma mulher, uma namorada, uma noiva. Ixi, mas tão fraquinho, meu Deus. Diga amém. Você, meu irmão, que tem uma mulher, uma namorada, uma noiva. Um belo dia de manhã, tua mulher aparece com uma camisa. E na camisa tem o nome de outro cara. Tem a foto dele. E está dizendo assim, eu te amo. Ela acorda e sai na sala com essa camisa do ex. Era uma camisa que ela tinha feito no tempo que ela namorava com outro. Aí ela sai na sala, aí tu olha para aquela camisa e diz, que diabo é isso, mulher? Tu me respeita, mulher? Aí ela olha para ti e diz, isso é só uma? Eu amo mesmo é você. Para de besteira, isso é só uma camisa. Meu amor mesmo é por você. E aí, macharada, vocês iam engolir essa, sim ou não? Está amarrado, Zacarias? É porque ele morou nos Estados Unidos, eu chamo ele de Zacarias. Está amarrado, homem nenhum aceita isso, irmão. E sabe o que nós queremos? Que Deus aceite. Você usa umas coisinhas do diabo, que é o teu ex. Aí quando vem alguém para ti e fala, isso é errado, tem nada a ver, é só uma camisa. Tem nada a ver, é só um copinho de uísque. Tem nada a ver, é só uma musiquinha do Roberto Carlos que eu escuto. Tem nada a ver, irmão, tem um demônio chamado nada a ver. Cuidado, fala para a pessoa do teu lado, cuidado com o demônio do nada a ver. Então, cuidado. Tem alguém recebendo hoje aí? Os braços do Pai te deixam livres. Mas Ele diz, filho, você é livre, mas cuidado, isso aí não combina com você não. Primeira coisa sobre os braços do Pai é isso. Você sabe o que é outra coisa linda que Deus, Ele olha para ti e Ele pensa, está no Salmo 127, verso 4. Salmo 127, verso 4 e 5 diz, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Verso 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Diga glória a Deus. Os filhos, o pai, você que está aqui que é pai, você tem que querer lançar os teus filhos, como um homem lança uma flecha. Você tem que encher a sua aljava deles. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está aqui, tem alguma condiçãozinha de vida, vive bem. Pastor, eu não ando devendo ninguém, eu faço meu supermercadozinho, não falta nada. Filho, faça quanto mais filhos você puder. Eu mesmo vou encomendar mais 2 agora. Dizendo a pastora que vai ter gêmeos, ela está profetizando faz tempo. Você sabe por quê? Porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela mostra que ter filhos é bênção. Aí esse mundo diz que ter filho é loucura. Não, filho é só gasto. Me fala isso quando tu tiver 80 anos e estiver sozinho no hospital sem ter ninguém para cuidar de ti. Quando tu tiver 80 anos, que tu tiver um iate de luxo, mas tu olha para um lado e para o outro, e não tem um do teu sangue, porque tu só teve amigos e achou que ter filhos era caro.
quando as pessoas que vão carregar o teu caixão forem os funcionários da funerária. Aí tu me diz se ter filhos é ruim. Eu vou orar para que Deus bote no teu coração o desejo de ter filhos. Claro, organizado, no momento certo, com uma família estabilizada. Você sabe qual é a religião que mais cresce hoje no mundo? O Islã. O islamismo. Sabe por quê? Porque um casal muçulmano faz 19 meninos. E tudo é muçulmano. Aí os cristãos, não, só quero ter um. Eu vou ter um e vou ter o Gerald. É um cachorro, é o segundo filho é o segundo filho do casal. E o que tem, ainda não traz para a igreja. O menino diz, não quero ir para a igreja. Pois não vai, fica aí assistindo a tua série. É por isso que o cristianismo tem sofrido tantos ataques. Porque as famílias não perpetuam o ensino. Mas você que é pai que está aqui hoje, levanta a tua mão para receber a palavra profética. Deus vai te dar a graça de lançar teus filhos. E eles vão ser projetados para uma vida de prosperidade. Eles vão chegar mais longe. E Deus vai te dar a pontaria certa para você botar eles nos lugares corretos. Em nome de Jesus, só quem recebe aplauda ao Senhor por isso. O valor de estar nos braços do Pai. Primeiro é que os braços do Pai te deixam livre. Segunda coisa, pastor, os braços do Pai trabalham todo dia por você. Diga aleluia. O filho, ele só tinha uma herança porque tinha um pai trabalhador. Tu está dormindo, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus trabalha pelos seus enquanto eles dormem. Mas também não vai pegar isso de desculpa para passar o dia dormindo não, viu? Deus cuida de você, irmão. Já aconteceram tantas coisas na tua vida e na minha, que a gente olhava e dizia assim, meu Deus, agora se acabou tudo. Agora se acabou, agora eu estou perdido. Desmoronou tudo. Quando dava no dia seguinte, você chegava lá para ver aquela situação, Deus tinha contornado, apaziguado, e tudo aconteceu bem. Você sabe por quê? Porque você tem um pai. Bate no teu peito e diz, eu tenho um pai que trabalha por mim. Amém? Ele cuida para que os carros não batam no teu. Ele desvia a rota do assaltante para ele não parar na porta da tua casa. Ele tira a pessoa contaminada de perto dos teus filhos, para que elas não adoeçam. Ele tem cuidado de você. Esse é o nosso Pai. É um Pai trabalhador. Ele trabalha todos os dias por nós. E você que é pai que está aqui hoje, tem que ser assim também. Queira dar o melhor para os seus filhos, em tudo. Por exemplo, eu disse ontem eu estava no carro, e a pastora Jarbiane tem um sonho de ir nos Estados Unidos. Eu disse, minha filha, nos Estados Unidos, eu quero ir lá só comprar um iPhone, mas tu é um negócio de ir lá. Ela disse, eu quero que meus filhos conheçam os Estados Unidos. Eu disse, amém, no tempo de Deus vai chegar. Aí eu aqui no carro, pensando nisso com ela, sonhando. Aí me veio um negócio assim, Josué. Eu disse, Senhor, o que o Senhor está dizendo? O que o Senhor quer me dizer? Existe nos Estados Unidos um seminário teológico para jovens. Os filhos de grandes pastores têm de se formar lá. Estudam teologia lá, ficam hospedados no seminário e saem pastores formados. Deus falou para mim assim, você vai mandar o Josué para lá. Ele tem 11. Parece que a idade mínima lá é 15. Eu digo, Senhor, é o tempo que eu me organizo, porque é dinheiro, viu, meu amigo? Mas aí, Deus falou comigo, esse sonho que eu botei no coração dela, foi para contaminar você
e vocês sonharem em enviá-los para coisas maiores. E eu disse para ele, você vai morar nos Estados Unidos, vai estudar teologia e vai voltar para cá e vai abrir uma grande igreja para a glória de Deus. Aleluia, Deus é bom. Pergunta se eu tenho dinheiro para isso. Mas eu tenho um pai que no tempo certo vai mandar a condição. Por isso é que você pode sonhar, meu irmão. Uma criança, ela não pensa se tu tem dinheiro ou não quando ela vai sonhar. Ela diz: mãe, eu quero ir para Disney. Meu Deus, não tenho condição de te levar nem aqui na beira-mar, meu filho. Mas eu quero ir na Disney. E o pai começa a matutar naquilo. Você que é pai e mãe que está aqui, que ouviu um filho dizer que quer uma coisa. Você sabe que efeito isso tem no nosso coração, sim ou não? É forte, irmãos. Aí a Bíblia diz assim, ó: se vocês, sendo maus... Deixa eu encontrar esse texto aqui para a gente ler junto. Mateus 7,11, bota lá. Mateus 7,11, aleluia. Isso aqui é teu pai que está falando contigo hoje. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você pode dizer glória a Deus. Você pode aplaudir esse pai que está no céu. Peça. Peça e ele vai dar, irmão. Pede. Papai, eu quero isso. Não tenho condição nem nada, mas eu quero que o Senhor me dê isso. Fala com ele como um filho fala com o pai. Então a segunda coisa sobre os braços do pai é que eles são braços trabalhadores. Diga amém. Terceira coisa sobre os braços do pai é que você vai sofrer enquanto estiver afastado deles. Que é isso, meu Deus? Interferência. Parece uma pessoa suando o nariz. Está amarrado, toda interferência. Isso é o diabo com raiva. Diga comigo, está amarrado. Pronto, está tudo amarrado. Fala para a pessoa do teu lado: se você estiver longe dos braços do pai, você vai sofrer. Meu querido, longe de Deus só tem morte. Nunca se afaste desses braços. Pastor, eu não sou evangélico. Talvez você está me assistindo na live e você é visitante aqui. Pastor, eu não sou evangélico, eu não leio a Bíblia sempre igual a vocês, mas eu tenho Deus no meu coração. Certo. Você peca? Você já pecou? Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23. Bota lá, Romanos 3:23. Pois todos pecaram. E o quê? O que é carece? Alguém sabe o que é carece? Precisa. Necessita da glória de Deus. Quem peca, perde a glória de Deus. E precisa voltar para Ele. Mas essa é uma noite de retorno a Deus nesse lugar. Sabe, irmãos, longe de Deus só tem dor. Nunca cogite se afastar dele. Os braços dele são braços que cuidam de você. Agora aquele jovem, ele voltou para o seu pai, sim ou não? Mas ele voltou para a casa de seu pai. Voltar para Deus está implícito que você voltará para a casa de Deus. Eu vejo as pessoas dizendo: não, eu creio em Deus, mas eu não preciso de igreja. É a mesma coisa que tu dizer: eu amo meu pai, mas eu não quero pisar na casa dele. Deus projetou que nós vivêssemos juntos, congregados. Hebreus 10:25, a palavra diz o seguinte. Hebreus 10:25, vamos lá, gente. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de... Infelizmente hoje é costume de muitos. Não, não vou para a igreja não, porque hoje o meu vozão vai jogar. Aí honra o vozão e desonra o paizão, que é Deus. Não, não vou hoje porque eu estou cansado. Tu deixa de trabalhar quando tu está cansado?
deixa não. Sabe, irmãos, aprenda a honrar o teu pai. Tem alguém entendendo nessa noite? Quarta coisa, estou encerrando. Sobre os braços desse pai. Esses braços te recebem como filho, mas você precisa também se sentir empregado. Olha aqui para mim. Quando aquele jovem volta para a casa do seu pai, ele diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, recebe-me pelo menos como um dos teus empregados. Quem aqui voltou para a casa do pai e ele te recebeu com amor? Pouca gente. Quem aqui voltou para a casa do pai e ele te recebeu com amor? Amém, todo mundo, em nome de Jesus. Mas você que tem filho, você gostaria de ter um filho que fica só deitado, que não faz nada, que não lava um copo, hein, Rod? O que tu acha? É incapaz de ajudar a mãe nas tarefas de casa. Você fala assim: fulano leva o lixo. Eu não, quero só me deitar. Fala comigo: filho de verdade ajuda nas tarefas de casa. Você voltou para a casa do pai, participa da comunidade onde Deus te colocou. Entre em algo: pastor, eu quero ajudar em alguma coisa. Pastor, eu sou empresário, trabalho o dia todo, não tenho tempo, mas eu quero ajudar em algo. O que o senhor está precisando aí, pastor? Pastor, eu olhei ali e vi que a parede está descascando. Eu posso mandar um rapaz aqui para pintar, eu quero abençoar a casa de Deus. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu sei fazer, se eu quiser eu lhe ajudo. Pastor, eu quero ajudar aqui a olhar as crianças. Pastor, eu quero dar uma força no estacionamento. Sabe, todos nós temos algo a abençoar a obra de Deus. Os braços te recebem como filho, mas você tem que dizer para ele: Senhor, eu estou aqui para fazer o teu reino crescer como um dos teus empregados. Pode contar com o meu trabalho. Quinto e último, fala comigo: somente nos braços do Pai eu tenho garantia de provisão e de honra. Não tem nenhum outro lugar que você vai que você tem garantia de que Ele vai prover tudo para você. A Esté e o Josué acordam de manhã e eles não ficam pensando: eita, onde é que eu vou achar dinheiro para pagar energia? Eles não pensam: onde é que eu vou arrumar dinheiro para ir no açaí fazer as compras? Eles dormem e acordam de boa. Você sabe por quê? Porque eles sabem que tem um pai e uma mãe. Dorme tranquilo, meu irmão. Você não entendeu, vou dizer de novo. Dorme tranquilo. Você tem um pai que está trabalhando por você. Você tem um pai que está cuidando de mandar a provisão para você pagar aquela dívida. Você tem um pai que não fica feliz em te ver passando necessidade nenhuma. Você tem um pai que vai mandar os clientes para a tua empresa na hora certa. Você tem um pai que vai tirar do teu caminho os clientes ruins, que vai te ajudar no teu trabalho diante do teu chefe. Ele é teu pai. Como eu li para você agora há pouco, se nós que somos pecadores, que somos maus, cuidamos bem dos nossos filhos, você imagina Deus. Nessa noite todo medo, toda angústia do teu coração cai por terra, seja arrancado da tua mente, porque você vai descansar nos braços do Pai. Quando aquele jovem chegou, e aqui eu encerro, a Bíblia diz que o pai não humilhou ele, o pai não jogou na cara os erros dele, o pai não, não se desfez, não deu um tapa nele, não. O pai o abraçou, trouxe ele de volta para os braços, e o beijou, e o pai disse: depressa. Qual é a palavra? Fala para o teu irmão: vai ser depressa. Depressa o que, pastor? Ele disse: depressa, tragam uma roupa nova para o meu filho. Tragam sandálias novas para ele. Peguem um anel e botem no dedo dele.
e matem um cordeiro para nós fazermos uma festa e comemorar o seu retorno. Diga aleluia. Deus está providenciando o que você vestir, Deus está providenciando o que você comer, Deus está te dando autoridade, Deus está te dando honra, Deus provê a comida, Deus provê salvação para você. Por quê? Porque aquele cordeiro que foi morto representa Jesus. Fala para o teu irmão, o nosso Pai matou Jesus para que a nossa vida fosse uma festa. É o cordeiro. Eu quero nessa noite que o teu coração se encha de gratidão. E que teu coração saia daqui constrangido com o amor desse Pai.